Sejam todos bem-vindos. Esse é o Aliança Podcast Imobiliário. E hoje nós estamos dando início à nossa segunda temporada desse projeto que nasceu ano passado e tem como objetivo gerar informação e conteúdo de qualidade sobre o mercado imobiliário. E agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, Daniel Farias. Seja bem-vindo, Daniel, ao nosso projeto. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Parabéns pelo projeto. Tenho acompanhado o movimento, tenho acompanhado aí as edições anteriores. Parabéns. Isso é sempre super válido para o mercado imobiliário. Ações como as suas são necessárias. Obrigada. Obrigada por ter aceitado, por estar aqui. Sei que a tua agenda está corrida, ainda mais esse ano com o COP30. Mas eu acho que é um tema importante. Eu vou começar primeiro apresentando o Daniel. Todo mundo conhece o Daniel em Belém. Daniel é um amigo de longas datas, é sócio fundador do escritório FFV Advogados. Corretor de imóveis também, né, Também, Daniel? Importante. Também. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário e membro da Comissão Especial de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB. Mais alguma coisa para a gente acrescentar? Não, é isso. Fora pai, marido. Fora né? pai, marido, empresário, empreendedor e muito mais. Bom, então hoje a gente decidiu trazer um tema que tem sido altamente falado, né, Daniel, na nossa cidade, que é o desafio da hospitalidade, né, nesse processo que nós estamos vivendo aí de COP30. E é um tema relevante que envolve não só proprietários, mas como também imobiliárias, corretores. E o que a gente tem acompanhado são muitas dúvidas, muita especulação, e eu acho que o objetivo desse nosso bate-papo é não apenas trazer soluções ao processo, mas também trazer informação educativa, para que, de maneira alguma, né, esse movimento, que é tão importante para o nosso Estado e, enfim, para o mercado imobiliário, não se frustre por especulação ou por uma mensagem talvez oportunista, que eu acho que a gente já tem ouvido falar um pouco nisso. Tem muita coisa que é fake news, mas é importante. Então, eu vou começar aqui te fazendo uma pergunta, né, sobre o projeto que o teu escritório tem, né, que oferece na verdade, uma iniciativa que é até importante. Eu acho que é sempre importante quando a iniciativa privada ela vem buscar uma solução, né, para um projeto como esse. Não dá para delegar só para o governo, né, estadual essa responsabilidade. E eu queria que tu falasse um pouco desse projeto, né? O que é esse projeto que visa, de fato, aproximar, né, possíveis interessados nessas locações por temporada a essas propriedades que estão sendo disponibilizadas aí ao longo deste ano, desde o ano passado, na verdade. Então, explica para a gente um pouco do projeto, de como isso foi idealizado, e aí a gente vai conversando. Tá, vamos lá. Bom, eu atuo no direito imobiliário desde sempre, né? O escritório FFV Advogados já tem 23 anos e a minha área de atuação é a área civil, notadamente o direito imobiliário. E além de ser advogado, eu também sou corretor. Então eu vivo o mercado imobiliário também como um intermediador de negócios imobiliários. Quando a COP foi anunciada, nós entendemos que Belém, segundo fontes oficiais, tem uma pouca oferta de imóveis na rede hoteleira. Segundo fontes oficiais, nós temos, na região metropolitana de Belém, aproximadamente 15, 16 mil leitos. Vi esse número hoje, de 15 a 16 mil leitos para estimado 50 mil pessoas. E assim, quando a gente fala estimado 50 mil pessoas, o meu sentimento é que a COP do Brasil, a COP da Amazônia, a COP de Belém, vai receber muito mais gente. É muito emblemática, né? É muito emblemática. Se a gente for observar o que aconteceu nas COPs passadas, a gente percebe que há uma tendência grande que a nossa COP seja mais frequentada. Vou te dar alguns exemplos. Ano passado, agora 2024, a COP aconteceu no Azerbaijão, né, em Baku. A COP recebeu aproximadamente 62, 63 mil pessoas em Baku. Se você olhar Baku no mapa, o Azerbaijão está ali entre a Rússia e o Irã. É área de conflito, é área de que o acesso não é tão fácil, né? O regime governamental lá é um regime mais duro. Você não via grandes manifestações em Baku, por exemplo, como não via em Dubai. São regimes mais autoritários. A COP do Brasil, da Amazônia, já se fala que será a COP do povo. Porque, vamos lá, nosso país, um país livre, um país democrático, um país que não está envolvido em conflitos, ao contrário, se dá bem com todo mundo. E nós estamos numa democracia, né? Não haverá aqui uma repressão, é uma palavra muito forte,
mas um controle sobre manifestações, sobre ativismo mesmo. Então, a COP aqui do Brasil será uma COP que certamente vai ser frequentada por ativistas, por populações tradicionais, por ONGs, por curiosos, interessados na pauta. E além do que, a COP é na Amazônia, né? Clima maravilhoso, acesso fácil, da Europa é rápido para vir, da América é fácil de vir, barato. Então eu penso que a COP da Amazônia receberá um número maior de pessoas. E aí isso faz com que a gente tenha um gap maior de imóveis. Vamos lá, temos 15, 16 mil leitos, de um lado é a oferta, e de outro uma demanda de 70, 80, 90 mil. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas virão. Mas há um gap muito grande. Então, quando nós percebemos isso alguns anos atrás, nós percebemos ali uma oportunidade de negócio mesmo, né? Nós que atuamos no mercado imobiliário, nós entendemos que seria uma oportunidade de pessoas alugarem os seus imóveis, como aconteceu em Dubai, como aconteceu em Glasgow, como aconteceu em Baku. Só que, no nosso caso, nós temos uma menor oferta de imóveis ainda. Então, nesse momento, nós imaginamos que seria, né, uma oportunidade de negócio. Desenhamos um projeto, né, em que a broker está capitaneando. A broker, para explicar melhor, é uma imobiliária, né, da qual eu sou sócio, e é o braço imobiliário do FFV Advogados. O FFV Advogados é uma história de advocacia. Não pode fazer intermediação de negócio imobiliário. A gente sabe que só quem pode fazer intermediação ou é um corretor ou uma imobiliária. Eu sou corretor pessoa física já há 20 anos e a broker é uma imobiliária, né, com creche jurídico, com tudo ok. E a partir desse momento nós desenhamos esse projeto e esse projeto tem como grandes pilares o seguinte. Primeiro pilar, segurança jurídica. Tu sabes que em 2022, 2023, ali, rodou uma pesquisa aqui capitaneada pela FGV, e a pesquisa era no sentido de questionar aos proprietários quais os motivos ou quais as razões que o levaria a alugar um imóvel seu para a época da COP30. Tu sabes qual foi a resposta que aconteceu em maior número? Eu só alugo meu imóvel se eu tiver segurança jurídica. Isso aí a gente ouve todo dia essa pergunta, tá? De clientes, inclusive minha, pessoal, a gente vai perguntar isso aqui para a gente entender melhor a segurança jurídica, tanto junto ao condomínio, né, quanto as garantias contra danos, principalmente, né? Acho que isso é muito importante, a gente vai falar também sobre isso, eu acho que isso é um fator que a gente tem que gastar um pouquinho mais de tempo, porque é o que mais me perguntam. Tá, mas quais são as garantias, né? Exatamente. Quem garante que o meu imóvel vai ser devolvido de forma intacta? Exatamente. Quem garante que eu vou receber o aluguel direitinho? Será que não vai ter calote? Existe uma insegurança. Total. Natural como qualquer outra locação, né? Até porque tem muitos que estão alugando as suas propriedades, as suas residências. É diferente de você ter um imóvel que está ali para gerar uma renda passiva. Então, quando você aluga a sua casa, é diferente. Você tem a questão emocional e a questão mesmo patrimonial ali. Você tem objetos com valor afetivo, você tem coisas mais caras, obras de artes em algumas casas. Então, eu acho que isso é importante a gente entender. Vou te perguntar sobre isso. Até para que a gente possa, de fato, detalhar isso e passar essa segurança. E por isso que também é muito importante ter um corretor bem informado, em parceria com uma imobiliária que, de fato, esteja credenciada e dê suporte. Porque depois que o problema acontece, ele vai ter que bater na porta de alguém. Exatamente. Para dizer, ei, Daniel, ei, Fernanda, olha só, quebraram o vidro da minha casa. Tem um problema aqui. E aí? Vamos lá, quem vai resolver? Então, assim, eu não posso simplesmente passar a cópia e deixar os clientes desassistidos, né? Exatamente. Isso é muito importante. Então, voltando para a pesquisa, principal preocupação, segurança jurídica. Certo. A segunda resposta, mais recorrente, depende do valor. Se for um valor interessante, eu penso em alugar o imóvel meu ou até o imóvel que eu moro para alugar para a COP30. Então, de acordo com essas respostas, nós imaginamos, né, elaborar um projeto para que, em primeiro lugar, o proprietário tivesse a maior segurança jurídica possível para que ele pudesse alugar o seu imóvel. E, em segundo lugar, que ele tivesse uma rentabilidade tão boa que fizesse sentido para ele alugar o seu imóvel, saísse da sua casa por um tempo para disponibilizar esse imóvel para locação. Então, chegamos, acho que, num ponto importante da próxima pergunta. Pode completar. Então, esses são os principais grandes fatores. Pilares. Segurança jurídica e rentabilidade. Então, assim,
dessa tua resposta, a gente vai fazer 2 perguntas que já estavam aqui. Vamos falar sobre precificação. Eu acho que esse é o assunto mais delicado, né? Já virou até meme na internet, né? Já tá. É verdade. Porque, assim, o que a gente tem acompanhado? A gente tem acompanhado aí, né? Todo tipo de preço em qualquer tipo de imóvel sem critério. E isso tem me preocupado, porque isso está gerando uma especulação, eu acho que até tóxica. E até que ponto, né, talvez a adesão da COP possa ser influenciada por esse movimento errado. Então, eu acho que, óbvio, todo proprietário ele tem o direito de cobrar quanto ele quer sobre a propriedade dele. Mas é muito importante que a gente regule a expectativa. E que a gente não seja responsável ao ponto de gerar uma especulação tão grande que a gente perca a oportunidade de aproveitar, de fato, o que esse movimento pode nos gerar, né? Então, acho que o primeiro critério que eu acho que a gente precisa detalhar bem aqui é o que é, Daniel, razoável para a gente precificar hoje um imóvel. Óbvio que a gente sabe que um imóvel de alto padrão, de médio padrão, a gente tem esses critérios muito bem claros, sobretudo quem trabalha no mercado imobiliário. Às vezes o proprietário não entende que o imóvel dele nem vale tanto quanto ele acha que vale. Mas o que me preocupa hoje é que quando eu olho, por exemplo, para o mercado hoje de locação e revenda, que não seja para COP, esse movimento está atrapalhando. Então, hoje, quem tem imóvel à venda não quer mais vender porque acha que vai ganhar 500 mil, 800 mil na COP. Quem tem imóveis alugados está fazendo um movimento para tirar os seus inquilinos porque acha que vai ganhar 100 vezes mais. E eu acho isso algo um pouco perigoso. E quando me perguntam, eu disse, gente, vamos ter calma e responsabilidade, né? Porque eu acho que esse assunto é muito delicado e dinheiro não aceita desaforo. Então, assim, o que é razoável? O que é razoável quando a gente faz a captação de um imóvel para precificá-lo? Acho que é muito importante a gente esclarecer isso, até para direcionar os proprietários, que precisam entender isso, e os corretores, que estão à frente das captações aí, né? Esse é um assunto super importante, Fernanda. Falaste aí de forma assertiva em relação ao mercado. O que acontece? Tem muita especulação aí, muita. Até por falta de razoabilidade mesmo. Isso é muito ruim, isso deixa o mercado nervoso, né? As pessoas ficam vendo notícias que não são verdadeiras, né? Fantasiosas, gente anunciando apartamentos por 1 milhão, 2 milhões de reais por 10 noites apenas. E isso é muito ruim. A gente está fazendo um movimento contrário de fazer com que as pessoas tenham os pés no chão. Vai ser interessante o aluguel? Vai. Eu vou ganhar na loteria se eu alugar o meu imóvel? Não, não vai. E quando o mercado começa a se posicionar dessa forma, isso é péssimo. Porque, pra você ter uma ideia, nós estamos virando motivo de chacota internacionalmente falando. Eu fui hoje ler tem uma série de notícias no mundo inteiro. Exatamente. Sobre o preço dos aluguéis em Belém, mais caros que em Dubai, em Nova York. Então, assim, acho que a gente precisa, acho que abordar isso de uma maneira muito séria, né? Até para que a gente não perca essa oportunidade. Eu acho que o mais grave é isso. Poxa, não vamos perder esse momento que é tão importante para o Estado e para o mercado imobiliário como um todo. Sim, sim. E tu sabes que esse risco existe, de nós perdermos isso. Vamos estar dizendo o quê, Daniel? Que a gente vai perder a COP não vai acontecer? Não, não é isso. Mas o que pode acontecer de verdade é um esvaziamento da COP. Isso. Uma comitiva que esperaria mandar 100 pessoas. Se ela perceber que o preço está muito alto, ela vai mandar 10, 5. É um grande risco, né? É um grande risco. E perde todo mundo, né? Perde todo mundo. De forma imediata, porque muita gente vai deixar de alugar o seu imóvel. Perde o mercado como um todo, o governo como um todo, porque imagina, haveriam 100 speakers, 100 interlocutores aqui na nossa cidade para prospectar novos negócios, para ver a cidade, para fazer turismo. E se essa comitiva não mandar 100, mandar só 5, eu perdi 95 potenciais turistas, potenciais adquirentes de novos imóveis, potenciais locatários de novos imóveis aqui nos veraneios. A gente precisa entender que a COP ela vai demorar ali 20 dias, mas o legado que a COP vai deixar para o mercado, eu não digo nem para a cidade, porque o legado é imenso para a cidade. Enorme, enorme. Mas para o mercado é um legado imenso.
Na hora que essas pessoas entenderem Belém e comprarem o destino, entenderem que, poxa, eu sou europeu, o meu dinheiro vale 6,5, 7 vezes mais lá do que aqui. Poxa, Eu vou investir aqui. é melhor investir aqui. Com certeza. Tu sabes que um dia desses eu estava vendo apartamento em Portugal, no Porto. Olha essa notícia. E eu comecei a procurar e tal, um apartamento de 1 quarto, sala quarto, no Porto, nada de muito luxuoso, custa cerca de 200 mil euros. 200 mil euros, um euro de 6,20, vamos fazer em 6, para a conta ficar redonda. A gente está falando de 1.200.000 mil reais. Esse cara compra aqui com 200. Um kitnet no Porto, aqui valeria 1.200.000 reais. 1.200.000 reais, você compra um bom imóvel. Um bom imóvel. Né? Quando o português, a gente está falando do Porto aqui, entender que ele compra um apartamento de luxo aqui, em Belém, ou em Salinas, ou em qualquer outro lugar, ele vai fazer conta. Poxa, será que não é melhor veranear lá no Brasil, lá na Amazônia, lá em Salinas, lá em Belém? Poxa, eu vou ter mais qualidade de vida lá. Poxa, é tão perto, tem voo direto. Quando a pessoa compra o destino, entende como é a cidade, é mais fácil a gente atrair essa pessoa para fazer negócio imobiliário aqui. Aí, voltando ao exemplo, se os imóveis da época da COP, estiverem muito caros, ao invés da comitiva mandar 95, aliás, mandar 100, a gente tem uma vai mandar adesão 5. menor. Eu perdi 95 potenciais compradores de imóveis, potenciais turistas que vêm veranear aqui. Multiplicadores da cultura, do turismo, Exatamente. de tudo que mais isso pode agregar, né? Então isso é muito ruim. A questão da especulação exagerada, que é o que está acontecendo, isso é muito ruim para nós. Para a COP, é muito ruim para o mercado, para nós que atuamos no mercado imobiliário, para o proprietário que de repente poderia estar vendendo esse imóvel por um preço muito legal para um estrangeiro. Então é muito ruim realmente. E o que a gente estima, Daniel? Vamos falar de um número estimado. O que é um valor estimado de diária de um apartamento? Vamos considerar um apartamento de médio para o alto padrão e um apartamento mais econômico. Então, vamos considerar bairros. Por exemplo, vamos pegar uma referência no Marizal. Então, a gente tem uma demanda de médio e alto padrão no Marizal, de bons imóveis. Óbvio que isso pode variar atributos como vista, localização, prédio novo, prédio mais antigo. Mas, quando a gente considera um apartamento com 3 quartos. O que eu estimo que é razoável? Não, vou dizer para o meu cliente, olha, é razoável o senhor levar o seu imóvel, a gente vai trabalhar a sua captação de maneira adequada, mas eu lhe sugiro este valor de diária, que pode variar para mais ou para menos de acordo com essas variáveis. Então, óbvio, mas um ponto de partida. Acho que é importante a gente... E essas variações, do que pode acontecer para melhorar ou para reduzir esse valor? É a pergunta de $1 milhão, né? É a pergunta do milhão. Todo mundo quer saber. É a pergunta do milhão. Mas eu te diria o seguinte, para um ponto de partida, considerando que o imóvel é um bom imóvel, é um imóvel estruturado, está bem mobiliado, está bem conservado, tem ali mobília completa. Imagina que essa pessoa que vai chegar para se hospedar no imóvel, ela vem com uma mochila e o laptop. Então, ela precisa que o imóvel esteja 100% funcional. Louças, toalhas, Exatamente. roupa de... Tudo funcionando. Tudo funcionando. Cozinha completa, quarto completo, banheiro completo, roupa de cama, roupa de banho, garfo, faca, prato, copo, xícara, tudo. Considerando um padrão normal, eu te diria que a conta é a partir de $200 por pessoa por dia. Por quarto. Por pessoa. Eu vou te explicar por que, não por quarto, por que por pessoa. Digamos que... Eu vou até mudar, não digo por pessoa, por leito. Por leito. Por leito. Digamos que eu tenho um apartamento de 3 quartos. Então, se eu tenho um apartamento de 3 quartos, eu vou comportar nesse apartamento, confortavelmente, 6 pessoas. 2 em cada quarto. Né? Confortavelmente. Eu tenho 6 leitos. Então, fazendo essa conta, $200, $200, desculpa, por leito, por pessoa. Por leito, por dia. Então, $200 por leito, por dia. Eu tenho 6 leitos nesse exemplo. Né? Seria 3 quartos. $1.200 um apartamento desse. $1.200 por dia. Isso dá R$7.400 por dia. Normalmente o período está sendo... A COP vai de 8 a 21 ali.
Então, eu te diria que no mínimo 15 dias. 15 dias, um tempo médio. O mais comum, 20 dias, mas terão casos de um mês inteiro. Haverão casos de 40 dias, de 60 dias. Tem demanda para tudo. Tu sabes que existem pessoas que estão vindo para passar um ano inteiro em Belém. Pessoas que vão trabalhar na organização do evento, por exemplo. É claro que esse valor que eu estou dando é o valor para aquele período da Curta COP, temporada. que é o pico, né? Pico. Que é o pico. É como se eu fosse para o Rio de Janeiro, eu vou alugar um apartamento no Rio de Janeiro, nos meses que não é carnaval, é um preço mais ou menos normal. Época de carnaval, o Ele valor sobe. sobe porque a demanda aumenta. É o que vai acontecer aqui. Época da COP, demanda aumenta, o preço sobe. Mas vamos falar aqui de época de COP. Então, 15, 20 dias. Nesse exemplo de R$ 7.400, se eu alugar o imóvel por 20 dias, eu estou falando em R$ 148 mil por um aluguel de 20 dias. É um excelente aluguel. Razoável. Razoável. Em tempos outros, né, condição normal de temperatura e pressão, você aluga um apartamento em Belém por 140 mil por mês? Não aluga, jamais. Então, é um valor razoável. Mas aí alguém pergunta, Daniel, mas isso aí é tabela? Gente, não existe tabela. Quem vai estabelecer o valor é o mercado. Pode ser que esse valor possa variar para cima, $300 por leito por dia? $400 por leito por dia? Sim, é possível. O que vai fazer com que isso aumente é localização do imóvel, condição do condomínio, condição do imóvel. Poxa, estou num apartamento maravilhoso, luxuoso. Tem uma vista diferenciada. Exatamente. Condomínio maravilhoso, os móveis de primeira, automação, hidromassagem, banheiro, enfim. Quanto mais luxuoso for o imóvel, mais eu tenho valor agregado para ele. E a gente consegue majorar isso. Exatamente. Mas de uma maneira racional, né, Daniel? Exatamente. Sem excessos. Sem excessos. E outras coisas podem ser importantes para que esse imóvel, a gente consiga vender ele por mais caro, vender o aluguel. Localização. Quanto mais próximo o imóvel for do aeroporto, do local do evento, as pessoas que virão de fora vão preferir. Porque tem o problema que é da logística aqui. Essas pessoas precisam se movimentar todos os dias. A gente nem tem carro para isso na cidade. Exatamente. Nosso transporte público pode atender? Não temos metrô, não temos BRT, não temos ali opções de mobilidade. A opção que nós temos é carro. O que a gente sabe é que o governo do estado vai proporcionar para um grupo de pessoas que vai trabalhar efetivamente na COP ônibus de graça, ônibus elétricos, por sinal, que vão ficar ali fazendo esse percurso. Percurso. Mas não vai atender todo mundo. As outras pessoas vão precisar de Uber, carro, táxi, alugar carro, van, transfer, esse tipo de coisa. Entendi. Então, isso eu acho que temos um número, né? Temos um número, temos uma racionalidade nessa precificação, que eu acho que é muito importante. Até para que a gente não frustre, né? As pessoas, os proprietários, o corretor que está trabalhando na captação e o evento como um todo. Aí eu tenho mais uma pergunta que eu recebi até aqui no Instagram. Outros municípios limítrofes, sei lá, Mosqueiro, Salinas, Marituba, Santa Isabel, existe demanda? Já me perguntaram se no GAV, se existe demanda para locação na COP no GAV, por exemplo, em Salinas. Não sei responder, nem imagino. É tu que está à frente disso. É uma pergunta que é recorrente. Mas veja, haverá demanda para alguns municípios próximos, tá? O belemense, o paraense, ele é mal acostumado no quesito distância. Qualquer 15, 20, 30 minutos de carro, a gente, poxa, já está super longe. Essas pessoas que moram em grandes centros ou frequentam grandes eventos, 1h, 1h30 de carro não é absolutamente nada. Não vamos longe. Você vai a São Paulo, desce ali em Guarulhos para ir para os Jardins, por exemplo, você vai perder 1h, 1h20 tranquilamente no trânsito. Com sorte, né? Com sorte, né? Então, essas pessoas não veem isso como um problema. Então, o que é que eu te diria? Um raio ali até 70, 80, 90 quilômetros não é problema, é razoável, é aceitável. Claro, os imóveis que estiverem mais próximos do local do evento serão os mais procurados, portanto, mais valorizados. Mas eu digo, Ananindeua, entra. Marituba, entra. Benevides, entra.
até Castanhal entra com tranquilidade. Mosqueiro, Icoraci, Outeiro, perfeito. Ilhas, existem pessoas que querem ter essa experiência de se hospedar no Cumbu, de se hospedar ali na Ilha das Onças, existe essa demanda. Salinas a gente está falando já de 3 horas e meia, 4 horas de carro, a depender. Vai ter essa demanda? Eu digo que sim. Talvez pós-evento, né? Para conhecer o veraneio, a praia. Exatamente. Esse movimento, não no período específico da COP, mas Exatamente. até como curiosidade, eu quero conhecer essa praia. Exatamente. A gente diz que é uma demanda secundária. Então, a pessoa vem, vai passar ali, vai participar da COP como um todo, vai precisar trabalhar 3, 4 dias, mas ela vai querer esticar, vai conhecer Santarém, vai ao Alter do Chão, vai conhecer ali Santarém, enfim. Então, isso vai acontecer para Salinas, provavelmente. Daniel, pode ter alguém que se hospede em Salinas e fique fazendo esse bate e volta todos os dias? Até pode acontecer, mas é um público mais restrito ainda que vai fazer esse trajeto de helicóptero, talvez. Não é algo óbvio, né? Não é algo óbvio. Não é a massa. Tá, entendi. Outra pergunta, Daniel, que a gente escuta muito, e tu já inclusive falaste sobre a pesquisa, né? Sobre a intenção de locação, é sobre garantias, né? Eu acho que esse é um tema também muito sensível, né? Porque... sobretudo para aquele perfil de proprietário que não está acostumado a alugar imóveis e que talvez essa seja a primeira experiência de aluguel, né? Então, ele quer entender quais são as garantias que a gente vai poder oferecer nesse processo, caso a gente encontre um interessado para essa propriedade. Então, faremos um seguro? Qual seguradora? Quais são as coberturas? E também eu acho que outra questão importante é como a gente vai comunicar isso junto aos condomínios, para que a gente não tenha nenhum tipo de desgaste e embaraço, né? Quando esse hóspede chegar junto ao condomínio, síndico, vizinho, morador. Então, queria entender um pouco dessas soluções, né? Primeiro, de garantias contra danos no imóvel, incêndio, sei lá, furto, tudo que pode acontecer que a gente tem que prever, né? O que a gente não quer, mas que pode acontecer. E também as garantias, né? Em relação à curta temporada, né? Sobretudo para estrangeiros, como é que vai funcionar essa logística dentro dos condomínios. Condomínio, principalmente, né? Veja, a modalidade de contrato que nós vamos utilizar para essa demanda é um contrato de locação por temporada. É bom a gente explicar isso, porque ainda tem muita dúvida, inclusive de síndico, de condomínio, né, que não está muito situado em relação a isso. A lei do inquilinato, que é a lei que regula o aluguel no Brasil, ela estabelece 3 modalidades de locação típicas, como a gente chama, ou seja, estão previstas em lei. Locação por temporada, aliás, voltando. Locação residencial, locação não residencial, que é a comercial, e a locação por temporada. Então, a locação por temporada é uma modalidade típica de locação. A lei diz que quando eu alugo um imóvel por um período de até 90 dias, essa locação é classificada como temporada. Não existe na legislação a tal da locação por aplicativo. Não é tipificado, você não vai ler no texto da lei a chamada locação por aplicativo. Então, a gente diz que isso é uma modalidade atípica de locação, porque não está previsto em lei. E aí vamos falar um pouco da locação por temporada. Essa locação é uma modalidade que me permite, enquanto dono, enquanto locador, cobrar o aluguel antecipado. A regra da locação é que eu não posso cobrar antecipado. Essa é uma exceção. Então, eu posso cobrar antecipado. Então, nesse tipo de locação, o inquilino, antes de entrar no imóvel, tem que quitar o valor do aluguel. Todo contrato intermediado por nós, pela broker, terá o pagamento antecipado do aluguel. Se tem pagamento antecipado, o risco de inadimplência é zero. Antes de entrar, o sujeito já me paga o valor integral. Senão ele não entra. Senão ele não entra. Então, risco de calote, zero. Danos ao imóvel. Isso pode acontecer? Eventualmente pode acontecer, né? As pessoas que vêm para esse evento são pessoas que vão trabalhar o dia inteiro ali nas reuniões, muito provavelmente. Então, elas vão praticamente dormir no imóvel. Mas ainda assim há o risco de um dano. Esqueci uma torneira aberta, inundou, tufou meu modulado, quebrou um espelho, quebrou uma TV. Pode acontecer? Pode. Para prevenir isso, todo contrato que a gente intermedie vai haver um seguro. Nós tivemos o cuidado, inclusive, Fernanda, de estudar as apólices de várias seguradoras. Isso que eu ia te perguntar, né? Qual foi a seguradora escolhida?
Quando nós nos debruçamos nesse estudo, nós percebemos que grande parte das apólices de seguros prediais, elas só cobrem sinistros se os sinistros acontecerem nas mãos do proprietário. Se acontecer na mão de um terceiro, a maioria não cobre. Então, o que é que isso significa? Eu, Daniel, fiz um seguro para o meu apartamento. Se o sinistro acontecer comigo, ou seja, deu um curto, queimou minha TV, a seguradora vai cobrir. Agora, se eu alugo para um terceiro e o mesmo curto-circuito queima a TV, no período da locação daquele terceiro, a princípio, essa seguradora não cobre. Poxa, então como é que eu vou fazer um seguro dessa modalidade que não vai cobrir um dano se acontecer na mão do inquilino? Nós tivemos a oportunidade de desenhar um produto, né, com algumas seguradoras que vão cobrir os danos, os sinistros que acontecerem na mão dos inquilinos. Então, uma seguradora que nós já fizemos o nosso pente fino jurídico e identificamos que vai cobrir é o da Allianz Seguradora. Sim. Então, é um seguro que nós indicamos. Sei. Mas, Daniel, eu tenho já o meu seguro, né, do meu imóvel, eu posso usar o seguro do meu imóvel? Não sei, eu não conheço a tua apólice, eu preciso entender a tua apólice, ler a tua apólice para te orientar. E esse seguro, naturalmente, o custo dele vai estar embutido no valor das diárias. Então, a gente calcula o valor dessa apólice. O custo não é um custo alto. Tá? Quem vai quem vai custear esse seguro é o proprietário. Claro que no cálculo do valor do aluguel, nós já calculamos de forma que a gente vai embutir o seguro. Mas quem vai pagar efetivamente é o proprietário. É o proprietário. O nosso trabalho vai ser conectar ele com a seguradora, facilitar essa contratação, né, envio de documento para lá, para cá, para que isso seja assinado. Mas uma vez alugado o imóvel vai estar assegurado. Aconteceu qualquer sinistro, a seguradora vai lá, vai cobrir. Então, tu percebes, primeiro, risco de calote, 0, pagamento antecipado. Risco de danos ao imóvel, se acontecer, tem um seguro que vai cobrir. Contrato de locação, que é algo sensível que a gente precisa fazer um bom contrato para proteger os interesses do proprietário. O contrato, né, está sendo elaborado por nós. Né? Como eu disse, nós temos 23 anos de experiência nesse ramo imobiliário. Então, nós vamos preparar o melhor contrato de locação possível para garantir que o proprietário tenha resguardado os seus direitos. Então, tu percebes que a solução jurídica, né, a segurança jurídica foi pensada em todos os seus aspectos. Mas nós fomos além. Nós queremos dar comodidade para o proprietário. Muitos proprietários me dizem o seguinte: Daniel, vou alugar o meu imóvel, é onde eu moro, o que eu faço com as minhas coisas? Eu ia te perguntar sobre isso agora. Meus objetos, minhas plantas, minhas roupas, como é que eu faço? Se você tiver onde guardar no teu imóvel, um local, um compartimento que você possa alugar o teu imóvel com isso trancado, tá resolvido. Daniel, não tenho onde guardar essas coisas. Nós credenciamos algumas empresas que prestam serviços de locker, self-storage. Então, eu quero contratar essa empresa. A empresa vai até lá, coleta os teus objetos, empacota, né, de forma profissional, guarda pelo período que você precisar. No final, isso volta, né, e é recolocado de maneira que você vai receber o imóvel como entregou. Eu tenho, na verdade, uma pergunta nem sobre isso só, mas sobre, por exemplo, eu vou alugar, Daniel, o meu apartamento. Vou pegar um exemplo meu. É possível que nessa locação eu tenha uma pessoa que cuida da casa, que vá lá todos os dias? Por exemplo, eu moro num apartamento que tem muita planta. Eu não vou tirar as plantas de dentro de casa, mas elas precisam ser molhadas, senão em 20 dias elas vão morrer. Tem limpeza, banheiros, higiene do apartamento, tudo isso. Então, como é que fica isso, essa questão de um concierge, da hotelaria? Quem vai arrumar a cama? Quem vai lavar a louça? Senão, em um mês, o apartamento, essa pessoa trabalha o dia inteiro, chega à noite para dormir, o banheiro vai ficar sujo, quem vai recolher o lixo? Dentro das regras do condomínio. Então, é possível que o proprietário disponibilize uma pessoa de sua confiança para que ele, como hotel, todos os dias, de 10 ao meio-dia, essa pessoa entra no imóvel para fazer essa arrumação. Ou vocês vão disponibilizar. Porque isso é importante também, o conforto de quem está lá. O hotel te oferece isso, né? Conforto, limpeza, cama arrumada, ambiente higienizado, lixo recolhido. E no apartamento? Como vai funcionar isso? Isso é muito importante.
existe esse espaço, tá? Para que a minha secretária doméstica, que já é da minha confiança, permaneça no imóvel prestando serviços. Aliás, isso é algo que eu posso agregar valor na locação. Lembra do cálculo lá de $200 leito dia? Bom, se eu for deixar minha secretária doméstica lá, eu posso agregar valor nessa locação, eu posso cobrar mais, porque, poxa, eu estou disponibilizando uma secretária para atender aquela pessoa para as suas necessidades. Então, eu posso fazer isso. Aliás, os inquilinos preferem que seja assim. Eu acho que é uma preocupação com arrumação, com limpeza, com esse cuidado. Até é uma maneira dele ver, será que não estão depreciando o meu imóvel? Exatamente. Fazendo festa aqui, ou então não, cuidando pode até mal. fazer festa, mas que no outro dia esteja limpo. Você alugou, a pessoa, se ela quiser colocar uma banda, mas no outro dia que esteja limpo, né? Então, acho que é uma preocupação. Era uma pergunta que muita gente me faz. Tá, e se eu não quiser dispor, a imobiliária, a empresa, ela vai dispor de um corpo de concierges ou de prestadores de serviço que, mediante pagamento, porque quando a gente fica no Booking, por exemplo, num apartamento em São Paulo, tem administradoras que você solicita, olha, não tem limpeza. Você manda um WhatsApp com 24 horas de antecedência e solicita o serviço. Entram lá, você paga e limpam. Tem apartamentos que têm a limpeza, né? E tem outros que não têm. Então, qual é a solução? Acho que queria entender um pouco disso. É possível disponibilizar uma pessoa, maravilha. Mas e se eu não tiver essa pessoa? Se essa pessoa, sei lá, for tirar férias? Sim. Existe o espaço para a secretária doméstica do proprietário, Sim. mas se ele não tiver, nós temos empresas parceiras, inclusive o próprio Sebrae, que tem um banco, né, de nomes, de profissionais para atender a essa demanda. Desde secretárias domésticas, copeiras, motoristas, jardineiros, piscineiros. A gente está pensando aqui em apartamentos, mas e se for uma casa que tem piscina? O piscineiro vai precisar ir lá, por exemplo, limpar. O meu apartamento tem piscina. Tem que ter um piscineiro ali uma vez por semana, talvez. Vai ficar podre a piscina, coitada. Então, esses profissionais, caso você não os tenha, ou não queira disponibilizar por algum motivo, nós providenciaremos, claro, mediante pagamento. Né? Mas mediante, pode ser uma condição do proprietário. Olha, Daniel, eu alugo, mas eu quero que o piscineiro vá 2 vezes na semana nesse custo e que a diarista vá todos os dias. Exatamente. E aí a gente faz esse cálculo com essa demanda. Não só sobre solicitação do inquilino. Do inquilino. Então, Fernando, existem inquilinos que são mais reservados. Muitas vezes vão trazer os seus secretários domésticos. Então, quando nós formos tratar dessa intermediação, nós vamos entender qual é o perfil desse inquilino. Na maioria dos casos, ele vai preferir que tenha a empregada doméstica, a secretária doméstica do apartamento. Né? Mas existirão alguns casos que esse inquilino vai trazer a sua, vai trazer o seu mordomo, vai trazer o seu assessor. Caso o proprietário não tenha ou não queira deixar, ou a secretária saiu de férias, alguma coisa assim, nós vamos poder ajudar nesse sentido. Nós credenciamos algumas empresas de terceirização de mão de obra. O próprio Sebrae é um grande parceiro nosso e o Sebrae está com um programa de capacitação muito legal, inclusive para ensinar línguas, ensinar técnicas de arrumação de cama, de como receber, de como pôr uma mesa, né, e que você pode, inclusive, credenciar a sua secretária para que ela tenha esse tipo de treinamento. Eu ia te perguntar isso. É necessário que a minha secretária, por exemplo, fale inglês para atender essa demanda? Ou ela pode estar em um momento que ela nem tenha contato? Ela fique muito mais focada na limpeza e arrumação, sem ter que prestar esse secretariado mais presencial para o inquilino. Também acho que é um modelo, né? É um modelo. Como eu te disse, haverá demanda de inquilinos brasileiros, né, que vão ter facilidade com língua, mas haverá uma demanda grande de inquilinos estrangeiros. Então, ele pode preferir, eu quero que a secretária venha aqui no horário tal ao horário tal, porque é um horário talvez que ele saiba que ele não vai estar lá, vai estar nas reuniões da COP e tudo mais. Mas pode ser também que a pessoa não tenha problema. Não, ela pode vir no horário que eu estou aqui. Aliás, eu até prefiro, porque eu quero que ela faça ali um café da manhã, que ela ponha a mesa, que ela retire a mesa. Isso vai ser, inclusive, previamente alinhado. Tu sabes que nós estamos estruturando um serviço de concierge bilíngue que vai ficar à disposição do inquilino. Também vai ficar à disposição do proprietário, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas vai ficar à disposição do inquilino. E esse concierge vai estar ali para atender todas as demandas desse inquilino. Vou te dar um exemplo. Preciso de um jantar. Eu sou alemão, eu gostaria que o meu café da manhã tivesse feijão, ovos e salsicha.
Um exemplo, nós vamos ter empresas especializadas que vão fornecer alimentação sob medida para essas pessoas, claro, mediante pagamento. Então, eles vão mandar a demanda muito antes. Olha, vamos ficar no apartamento, somos 6 pessoas, queremos café da manhã alemão com esse cardápio todos os dias. Perfeitamente. O nosso concierge vai direcionar para as empresas que estão credenciadas conosco e ela vai proporcionar isso mediante pagamento. Ou então, eu quero locar um carro blindado, eu quero locar uma van para me levar ali num determinado passeio, eu quero alugar uma lancha, porque eu quero fazer um passeio no Cumbu, eu quero fazer um jantar harmonizado aqui, porque eu vou receber uma pessoa de fora, quero fazer um lobby aqui dentro do apartamento. O nosso concierge vai ficar ali à disposição dele para acolher a demanda dele e direcionar para o prestador mais adequado. Entendi. Isso é importante. E esse concierge vai ficar também à disposição nossa e do proprietário para as demandas do proprietário. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você vai alugar seu apartamento, você vai viajar. Você não quer ter trabalho de comprar a passagem aérea, ver o pacote, comprar o ingresso do parque que você vai levar teu filho e tal. Você pode acionar o nosso concierge, ele vai te conectar com a empresa de turismo que é credenciada ao nosso projeto e ela vai resolver a tua vida na tua viagem. Vai comprar, vai reservar, vai fazer tudo que você precisa, né, mediante pagamento dos serviços dela. Essa é uma opção. Quando eu digo que o concierge vai ficar à disposição da broker, tu imaginas que esse apartamento que você alugou, que o inquilino alugou, o ar-condicionado para de funcionar às 3 da manhã. O inquilino vai acionar alguém. Vai acionar o concierge. Olha, parou o ar-condicionado aqui 3 da manhã. E o nosso concierge vai dar o atendimento. É um suporte, né, para qualquer eventual problema. Exatamente. E demanda que pode acontecer no apartamento. Exatamente. Estourou uma duchinha do banheiro. Pronto. Ele Precisa vai de um mandar o encanador profissional. lá para resolver. O chuveiro parou, sei lá. Situações hipotéticas que podem acontecer. E o proprietário não vai ser acionado. É diferente em outras plataformas em que o anfitrião é acionado ali. Ele que tem que ir lá e resolver. Você vai viajar durante os 20 ou 30 dias. E uma pergunta, Daniel. Terá um anfitrião para receber essas pessoas na entrega desse apartamento ou não? Eles vão chegar sozinhos e entrar na propriedade? Como é que tu imagina isso? Não, haverá alguém do nosso time para fazer a entrega oficial do apartamento. Oficial, dizer, olha, tá aqui, vamos abrir, tá aqui a sua propriedade. A ideia é ter um anfitrião para isso, para acompanhar essa entrega e, ao final, a devolução. Restituição do imóvel. Sim. Sempre com um laudo de vistoria pré. De abertura e de fechamento. Laudo de vistoria pós. Existem algumas comodidades para o proprietário. Por exemplo, nós credenciamos algumas empresas de limpeza profissional. Então, aluguei o meu imóvel, acabou a locação. Eu não quero pedir para minha secretária limpar, lavar, trocar as roupas. Eu posso contratar uma empresa especializada nisso. Então, ela vai limpar, esterilizar, fazer como você quiser. Ou seja, quando você retornar para o seu imóvel vai estar limpo, cheiroso, como você deixou. Perfeito. Entendi. Bom, agora vou mudar o tema, né? Vou te perguntar agora, em relação a gente tem também uma audiência de corretores de imóveis, né? Então, como funciona? Vamos até para a gente apresentar para os corretores como é que funciona a parceria, né, do mercado, das imobiliárias, dos corretores autônomos com a tua imobiliária para captar esses imóveis. Como é que vai funcionar essa parceria? Explica um pouquinho sobre isso, que depois a gente até disponibiliza aquele link, né, para todo mundo. A ideia, de fato, é ajudar e ser um facilitador para que as pessoas consigam, né, fomentar negócios, né, com seus clientes através da imobiliária. Os corretores das imobiliárias são muito bem-vindos no projeto. Tá? Então, nós temos uma política, inclusive, de remuneração para o corretor parceiro. Como funciona? O corretor parceiro traz o imóvel do seu cliente, traz o seu cliente e cadastra na nossa imobiliária, na broker. Esse imóvel vai ser trabalhado. Todos os imóveis que entrarem na nossa plataforma terão ali um contrato de exclusividade, por 90 dias apenas. Da data que ele entra? Da data que ele assina. 90 dias. 90 dias. Que isso pode até ser prorrogado caso o proprietário aceite. Certo. Mas é uma exclusividade de apenas 90 dias. Perfeito. Esse imóvel entrou na nossa base, nós iniciamos o trabalho de oferta desse imóvel para os nossos clientes internacionais e nacionais, os inquilinos. Nós temos uma base muito grande com essas pessoas. De possíveis interessados. Exatamente. Que já estão nos procurando desde o ano passado e já fechando negócios
para a COP30, para o período da COP30. E é interessante dizer, Fernanda, que a demanda, o pico é para a COP30, mas tem demanda de toda a ordem. Existem empresas e pessoas que vão passar mais Sírio tempo. COP, tem gente que vai passar 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Existem empresas que vão chegar agora em fevereiro, março e só vão embora em fevereiro, março do ano que vem. Então existe demanda para tudo. É claro que o pico vai ser o período da COP. Mas esse imóvel entrou na nossa base, exclusividade de 90 dias. Nós nos lançamos no mercado para captar esse inquilino e fechar o negócio. Caso esse negócio seja fechado, a nossa imobiliária vai receber os honorários pela intermediação. Qual é o valor desses honorários? E quem paga isso? Isso é importante esclarecer. O valor dos honorários de intermediação, no caso de locação e por todo o serviço que a gente já comentou aqui que nós vamos prestar, vai ser na ordem de 30%. Do valor global da locação. Do valor global da locação. Mas os nossos honorários vão ser pagos pelo inquilino. Então, nós captamos o imóvel, nós incluímos o valor do nosso comissionamento, dos nossos honorários, de modo que quem paga isso é o inquilino. Desmembrado do total. Desmembrado do valor total. Perfeito. Então, aquele cálculo que nós falamos no início, de $200 leito dia, daí para mais... É um cálculo líquido, né? É algo que vai líquido para o proprietário. Perfeito. E como é que faz a parceria com os corretores e com as imobiliárias? Dentro dessa nossa remuneração de 30%, o corretor imobiliário que trouxer o imóvel do seu cliente vai ser gratificado em 20% sobre a nossa remuneração. Perfeito. Então, ganhamos 30%, 20% desses 30% é do meu corretor, é da imobiliária parceira, que trouxe o cliente. Lembrando que a gestão é toda nossa, né? Perfeito. Entendido. E aí o papel do corretor, além de captar o cliente, é produzir fotos com qualidade para dar a ferramenta para também vocês fazerem essa divulgação. Exatamente. Então, o ideal é que ele faça uma ficha técnica adequada e produza as fotos de qualidade para subir na tua plataforma o material, né, suficiente para que tu consigas trabalhar. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Esse é o papel do corretor. Pronto. Né, do corretor parceiro que vai atuar conosco nesse projeto. Perfeito. Essa questão da exclusividade é importante porque tem muito cliente, tem alguns corretores, alguns clientes que me ligam e dizem: Fernanda, fulano me pediu para trabalhar, mas só se for com exclusividade total. Não estou me sentindo à vontade. E aí isso tem desestimulado muito os proprietários, não os corretores, os proprietários a quererem trabalhar os imóveis. Porque ele disse: tá, e se eu anunciar no Airbnb, ele não vender e na véspera eu alugar, eu não posso fazer? Aí eu disse: é uma questão, né? Vamos entender como é que vai funcionar a questão da exclusividade, porque alguns proprietários estavam se sentindo incomodados, diferente da proposta da Brooks, que é 90 dias. Então, se de repente a gente, nesse período, não conseguir, né, viabilizar a locação, dá essa prerrogativa para o proprietário também tentar, através de outros mecanismos, né? Outras plataformas. E é importante esclarecer essa questão da exclusividade. Por que a exclusividade? Veja, quando nós recebemos esse imóvel na nossa plataforma, nós começamos a investir dinheiro nesse imóvel. Como? Esse imóvel entrou, eu vou precisar fazer visitas. Muitos emissários desses inquilinos estão vindo para Belém para conhecer os imóveis previamente. Então, eu tenho gasto com visita, deslocamento. Nós vamos ter gasto, por exemplo, com impulsionamento profissional, tráfego pago mesmo para divulgar esses imóveis que nos permitirem ser divulgados internacionalmente. E também tem um prazo, né, para tu conseguires construir esse relacionamento, né? Entre a vinda, essa tratativa não é tão imediato. Fechei, paguei. Não é tão imediato essa construção. A gente tem aí questões, né, de distância, língua, várias questões envolvidas, né? Exatamente. Moeda, tudo isso. Então, a gente também precisa te dar um tempo. Acho que é importante ficar claro que a exclusividade não é porque eu quero só para mim. É que segurar o imóvel, não é isso? É porque eu preciso de um tempo para maturar o trabalho e a conversão disso numa locação. Não é tão imediato que a gente consegue viabilizar um negócio dessa proporção com esses valores, né? Exatamente. E como tu bem falaste, tem questões de línguas. Tu imaginas que muitas vezes nós estamos tratando com embaixadas, com consulados. Aí eles pedem de lá, manda um contrato que o nosso jurídico tem que aprovar, o jurídico aprova, provisiona pagamento. Ah, mas é uma entidade estrangeira, não tem Pix, não tem conta no Brasil, como é que paga?
Nós estamos preparados com solução de pagamento para qualquer moeda, inclusive cartão de crédito, PayPal. Tu imaginas um país que não tem Pix, não tem conta no Brasil, quer pagar com PayPal. Nós vamos aceitar. Quer Sim. pagar com cartão de crédito. Nós vamos aceitar. Nós já começaram a assinar contratos, Daniel? Já existem contratações efetivadas com pagamentos feitos ou isso está sendo construindo ainda? Não, isso está sendo construído. É bom a gente explicar o seguinte. Nós Qual é o estamos... time dessa, assim, a tua experiência, né? Porque já me perguntaram, eu disse, gente, às vezes as pessoas me falam, Fernanda, o meu vizinho assinou e ganhou. Gente, cadê o contrato? Cadê o dinheiro na conta? Não, porque eu acho que está tão longe, está tão distante, que eu acho que tem muita especulação e muita gente falando e que está atrapalhando, gerando uma ansiedade. Se eu queria te perguntar, de fato, a gente já começou a assinar tua empresa, eu imagino que a gente começou a falar de copy desde do Aliança Emite no ano passado. Desde o Aliança Emite. Foi lá que a gente começou a falar sobre isso, né? Que mês foi aquilo? Foi junho. Junho, né? Junho, não, foi junho, foi agosto. Mês do corretor agosto, né? Agosto. Pronto. Imagina a base de dados e o movimento que já foi criado de lá até aqui, né? E eu tô vendo teu movimento muito ativo. Reuniões online, participando de almoço de negócios. Quer dizer, em que momento, né, a gente vai começar, de fato, a concretizar, né, essas locações mediante pagamento e contrato assinado? Porque eu acho que tem muita gente falando algo que eu não acho que é real ainda, porque ainda está muito distante da COP, né? A gente está falando de um evento que vai acontecer depois do Sírio. Ainda tem uma demanda de Sírio antes disso. Exatamente. E tem um detalhe importante. A COP29, anterior à nossa, aconteceu em novembro, ou seja, 2 meses atrás. Ela finalizou ali na última semana de novembro. Entramos em dezembro, mês de festas, de recesso. Essa turma toda, comitivas, embaixadas, consulados, empresas, elas naturalmente entram de recesso e retornam ali depois da primeira quinzena de janeiro. Então, nós estamos aí a menos de um mês útil, a menos de 30 dias úteis do ano de 2025. Essas empresas estão despertando agora para fechar os negócios da COP30. Até 2 meses atrás, todo mundo só pensava 29. na COP29. Exatamente. Então, o que é que eu tenho a te dizer? Nós já estamos em negociações super avançadas com algumas dezenas de comitivas, de embaixadas, de países, de empresas, já em tratativas finais de fechamento. Como a gente falou antes, é um fechamento que tem um time, né? São órgãos estrangeiros, manda o contrato para o jurídico deles, tem dificuldade com língua, volta, como é que vê pagamento, empenha. Então, eu te diria que a partir da segunda quinzena de fevereiro, nós já teremos os primeiros contratos assinados. A gente pode até, numa outra oportunidade, trazer os contratos aqui para dizer, bom. olha, assinei. É real. Não, porque tem um monte de gente, eu não sei, eu acho que... É porque eu acho que ainda está longe, eu acho que é uma construção, não é uma coisa tão imediata. É que eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade nessa construção, quando a gente conversa com o proprietário. Assim, para ele entender o processo, as etapas. Não é uma alocação para o carnaval, né? No Rio de Janeiro, ou para o carnaval de Salvador, né? Isso envolve várias questões, né? Então, eu digo que não é uma coisa tão imediata. Porque, mas quando vai alugar minha propriedade? Eu não sei, vai alugar quando? Amanhã, daqui a uma semana? Não, calma, gente. Isso envolve muita coisa. São preços elevados, são autoridades, são consulados, tem jurídico, tem pagamento internacional. Então, acho que é muito importante a gente construir esse discurso, né, essa narrativa, até para regular essas expectativas de tempo, de preço, de prazo, de garantias. Acho que é o objetivo dessa conversa de hoje. É, de fato, clarear. E isso virar talvez um grande manual, para que o cliente saia orientado. Não sei se já tem um manual sobre isso, mas, de repente, quais são os serviços que nós vamos oferecer, né, de uma maneira muito objetiva? Porque, o que essa imobiliária me oferece? Fernanda, o que tu vai me oferecer trabalhando com o Daniel? E que é diferente a gente vai te oferecer isso. Eu acho que a questão da garantia é fundamental. Porque se amanhã acontece alguma coisa no imóvel, né, principalmente, a gente tem com quem conversar e resolver, né? E buscar a solução, né? Buscar a solução porque se cercou-se dessas garantias, né? Da segurança jurídica do negócio, que eu acho que é o fundamental. Então, eu acho que isso tudo... Para mim foi muito importante essa conversa. Eu tinha muitos corretores, inclusive, da Aliança, e muitos clientes da Aliança.
perguntando, por isso que eu falei, vamos iniciar a segunda temporada com o Daniel, para esclarecer isso, trazer de fato um conteúdo mais informativo, para esclarecer das pessoas o que é real, o que é fake, porque tu ouve de tudo, Daniel. Assim, E isso deixa o mercado ansioso, né? As pessoas ficam não. ansiosas. Tem gente que já falou que já ganhou 500 mil. Ah, eu conheço 3 pessoas. Gente, mas quando? Como? Que horas? Que mundo essas pessoas vivem? Será que, sabe? Então, disse, não é assim que funciona. Então, era importante essa conversa, sobretudo vindo de você que já está à frente desse projeto há quase um ano, né? Sim. Há quase um ano, e eu acho que tem bastante autoridade para falar, né, dessas etapas, né? Para o mercado, para o cliente, para os corretores, para as imobiliárias. É isso. A gente realmente está tratando a coisa com os pés no chão, né? Com responsabilidade, com critério, com o que é real. Nós até desestimulamos o proprietário que quer, olha, mas eu vou pedir um absurdo de caro. Não é esse o caminho. Porque senão o negócio não vai fechar, ele vai se frustrar, eu não vou converter o negócio, isso não me interessa, eu quero converter o negócio. Né? A gente realmente não está brincando, nós queremos fazer o negócio acontecer. E fazer o negócio acontecer para o proprietário, mas para esse hóspede que vem para cá. É um pedido especial do governo do estado, e nós somos parceiros do governo do estado, é que esse hóspede tenha o melhor tratamento possível aqui. Para que ele queira voltar, né? Para que ele queira voltar e deixar dinheiro aqui para a nossa região. Que ele queira investir no mercado, que ele volte depois com a família para turistar aqui. Essa que é a realidade. O ministro Celso Sabino, que é um amigo pessoal até, está fazendo um trabalho magnífico no Ministério do Turismo. Um dia desse eu estava lendo uma notícia que as consultas sobre Belém nos portais de pesquisa para viagem aumentou em quase 70%. Sabe o que é isso? Né? A gente que já passou um tempo tão sofrido aqui de as pessoas não conhecerem, não sabem nem onde é Belém do Pará no mapa. Hoje as pessoas buscam. E depois da COP, elas saberão. Eu digo sempre que Belém vai ser a cidade mais importante do planeta por um mês. O PIB do planeta vai estar aqui por um mês. Não, isso é muito emblemático e eu acho que é a nossa oportunidade, né? De fato, né, gerar uma visão mundial do Estado, não só da cidade, do Estado. E talvez, eu digo que vai ter uma Belém antes COP e descer. Pós-COP, né? Depois da COP. E assim, não só pelo legado, né? Pelo legado de infraestrutura que a gente já está vendo que a cidade está acontecendo, e isso está impactando diretamente no mercado imobiliário, mas eu acho que pela questão cultural, investimentos, novos negócios, turismo. Então, eu acho que vai ser tudo isso muito positivo. E eu acho que a mensagem é que a gente tenha muita responsabilidade nesse processo, né? Para que, de fato, a gente não corra o risco de perder esse movimento por oportunismo ou por falta de informação, talvez. Então, eu acho que essa é a grande mensagem. Acho que a gente não pode perder essa chance, né? Se a gente olha mercado imobiliário, é impressionante os resultados que o mercado sofreu, principalmente quando a gente fala de alto padrão, com o movimento prévio da COP. A COP ainda nem aconteceu, a gente nem sabe o que vai acontecer. Só pelo movimento, pelo que a gente já vê de obra, a gente já vem alavancando aí tudo, né? Negócios, vendas, mentalidade de investimento, novos projetos. Então, isso é muito forte. E a gente não pode perder. Eu acho que tem uma responsabilidade aqui muito grande de todo mundo, principalmente do mercado imobiliário, das imobiliárias e dos corretores, que tem um papel fundamental de segurar isso, de dizer, está errado, não quero trabalhar nessas condições. A gente não pode perder essa oportunidade. E iniciativas como essa sua são fundamentais, porque nós somos formadores da opinião do mercado imobiliário. Tu és uma grande formadora de opinião do mercado imobiliário. Então, é importante que nós tenhamos essa responsabilidade para dizer, mercado, ei, calma. Não é assim, calma. Não adianta você pedir aí um absurdo, porque não vai converter, isso vai desestabilizar todo o mercado, isso vai ficar feio para nós, como já está ficando. Está feio. Está feio. Internacionalmente, eu recebo notícia todo dia, né? Nacionalmente e internacionalmente. É natural que toda COP aconteça isso. Aconteceu em Dubai, aconteceu em Baku, mas
aqui eu acho que é mais emblemático. A gente precisa fazer com que o mercado se acomode. E é importante essa fala nossa, sua, né, como formadora de opinião, minha que estou nesse projeto e de outros corretores profissionais. Isso é importante. O Sebrae tem um movimento muito forte também nesse sentido, porque ninguém quer que a COP seja esvaziada aqui. Não, de né? jeito nenhum. As Com pessoas- todo esse movimento que está sendo feito. Não é só o corretor, a imobiliária, os escritórios que vão deixar de ganhar. Pessoas que vão empreender vão deixar de ganhar também se houver um esvaziamento. Isso não é bom para ninguém. Então, a gente realmente conclama o mercado para que entenda a normalidade, entenda o que é razoável. Aqui a gente já está dando algumas informações relevantes do que é razoável, do que está acontecendo de verdade, para que a gente possa fazer com que a coisa deslanche. Perfeito. Bom, a gente vai encerrar, Daniel, o nosso bate-papo. Eu queria te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, te dizer que esse podcast, eu tenho certeza que vai ter uma audiência gigantesca, porque esse tema é muito relevante e eu acho que faz parte do nosso papel, uma responsabilidade muito grande, de fato, a gente trazer essa informação para o mercado, para que todos nós, paraenses, não apenas os que trabalham no mercado imobiliário, possam, de alguma forma, contribuir com o sucesso da COP. Obrigado, Fernanda. É uma alegria sempre estar aqui contigo e uma alegria maior poder fomentar o mercado, né? E, no final das contas, fazer com que as pessoas possam monetizar com a COP. Todo mundo quer isso. Todo mundo. E é uma responsabilidade nossa fazer com que a COP de verdade seja a melhor COP de todos os tempos. Um sucesso. Acho que é esse o papel de todo paraense, né? A gente precisa, é a nossa chance. É a nossa chance. Obrigada, Daniel. Obrigado.